Criançada, a tia Ana veio contar para vocês que essa semana tem uma data muito importante no nosso país. Sabe que data que é, criançada? É o descobrimento do Brasil, é o descobrimento do nosso país. E criançada, quem aí sabe o nome do homem que descobriu o nosso país? É, criançada, o nome dele é Pedro Álvares Cabral. E o Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil no dia 22 de abril do ano de 1500, há muitos e muitos anos atrás. A tia Ana vai colocar uma foto aí do Pedro Álvares Cabral para vocês verem. Dá uma olhadinha. Criançada, vocês viram só a foto do Pedro Álvares Cabral? Ele usava chapéu, né? Uma roupa bem diferente do que a gente usa hoje. E criançada, sabe por onde o Pedro Álvares chegou no nosso país? Ele chegou pelo mar. Sim, um monte de barcos que se chamavam caravelas. E esses barcos saíram lá de Portugal, lá longeão, longeão, longeão. E eles vieram pelo mar, nos barcos chamados caravelas. A tia Ana vai colocar a foto aí também das caravelas para vocês verem, ó. Criançada, vocês viram aí como as caravelas eram grandes? Cabia muita gente. Então, criançada, quando Pedro Álvares Cabral estava lá na sua caravela e avistou o primeiro monte de terra, ele gritou assim bem alto, ó: Terra à vista! E aí, criançada, sabe como foi o nome que ele deu para o primeiro monte de terra que ele avistou aqui no nosso país? Ele deu o nome de Monte Pascoal. É, a tia Ana vai colocar aí também a foto do Monte Pascoal, que o Monte Pascoal existe e fica lá no estado da Bahia. Foi o primeiro montinho de terra que o Pedro Álvares Cabral viu lá da sua caravela. Criançada, ai, mas aí deixa eu contar uma coisa. Quando Pedro Álvares Cabral desceu da sua caravela, que ele colocou os pés dele na terra, junto com os outros portugueses que estavam com ele nas outras caravelas, quem já estava aqui no nosso país? A tia Ana falou no vídeo do índio. Quem já estava aqui no nosso país antes do Pedro Álvares Cabral chegar? Os índios, criançada, os índios já estavam aqui. Ah, e os índios chamavam o nosso país de outro nome. Os índios chamavam o nosso país de Pindorama. É, os índios colocaram o nome do nosso país de Pindorama. Olha só agora, a tia Ana vai colocar uma foto de quando os portugueses, o Pedro Álvares Cabral com os portugueses, desceram das caravelas e encontraram os índios. Dá uma olhada. Criançada, então, o nome do nosso país, quando o nosso país foi descoberto, os índios chamavam de Pindorama. O Pedro Álvares Cabral colocou também o nome do nosso país de Monte Pascoal, só que aí depois ele resolveu trocar o nome e passou a chamar Ilha de Vera Cruz. Sim, antes do nosso país chamar Brasil, Pedro Álvares Cabral colocou o nome dele de Ilha de Vera Cruz. E aí, criançada,
Sabe o que aconteceu? Tinha um homem junto com o Pedro Álvares Cabral dentro da caravela chamado Pero Vaz de Caminha. E o Pero Vaz de Caminha, sabe o que ele fez, criançada? Ele escreveu uma carta. Olha só, a tia Ana vai colocar a foto do Pero Vaz de Caminha junto com a carta que ele escreveu. E criançada, sabe para quem que o Pero Vaz de Caminha escreveu essa carta? Ele escreveu essa carta para o rei Dom Manuel. Sim, o rei lá de Portugal. Lembra que a tia Ana falou que as caravelas saíram lá de Portugal? Então, Pero Vaz de Caminha escreveu uma carta para o rei Dom Manuel. Olha só o rei Dom Manuel como ele era. Criançada, na carta que o Pero Vaz de Caminha escreveu para o rei de Portugal, o rei Dom Manuel, ele escreveu tudo o que tinha acontecido aqui no Brasil quando as caravelas chegaram, que o nosso país era muito bonito, que já tinha uns índios. Então ele escreveu essa carta contando para o rei de Portugal como foi quando eles chegaram aqui no nosso país. E aí, criançada, junto com o descobrimento do Brasil, teve um marco muito importante no nosso país, onde foi celebrada a primeira missa. Sim, criançada, a primeira missa foi celebrada. E quem participou dessa missa foi os portugueses, junto com os índios. Olha só, a tia Ana vai colocar uma foto aí da primeira missa do nosso país. E agora, criançada, para finalizar, a tia Ana vai colocar uma música que eu adoro, contando da história do nosso país, que é o Brasil. Então, essa semana, a gente comemora o descobrimento do Brasil, que foi no dia 22 de abril. E vai ter uma atividade, hein? Depois eu conto. Olha só a música, espero que vocês também gostem. Ei! De Cabral, Pindorama, Pindorama, é tão longe de Portugal. Fica além, muito além, do encontro do mar com o céu. Fica além, muito além, dos domínios de Dom Manuel. Veracruz, Veracruz, quem achou foi Portugal. Veracruz, Veracruz, atrás do Monte Pascoal. Bem ali, Cabral viu. Dia 22 de abril, não só viu, descobriu toda a terra do Brasil. Pindorama, Pindorama, mas os índios já estavam aqui. Pindorama, Pindorama, já falavam tudo em tupi. Só depois vem vocês, que falavam tudo em português. Só depois, com vocês, nossa vida mudou de uma vez. Pero Vaz, disse numa carta ao rei que no altar, sob a cruz, rezou missa o nosso frei. Mas depois seu Cabral foi saindo devagar do país tropical para as Índias encontrar. Para as Índias, mas as Índias estavam aqui. Avisamos, olha as Índias, mas Cabral não entendi tupi. Se mandou para o mar, ver as Índias em outro lugar. Deu chabu, deu azar, muitas nós não puderam voltar. Mas enfim, desconfiou
Quem quiser, vem ouvir, Pindorama está dentro de nós. Álvares Cabral, a El Rei Dom Manuel, ao índio do Brasil e ainda quem